É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, em quem todas as coisas são criadas, existem, subsistem. Ele que é a expressão exata do ser de Deus e que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Hoje eu vou começar lendo um salmo, o Salmo da Lua, o salmo lido por Neil Armstrong, quando pisou na Lua, Salmo 8, que eu assistia em 1969, com 14 anos de idade, na casa do reverendo Antônio Elias. Assistíamos, eu, ele, a esposa, Dona Maria José, e alguns dos filhos, olhando o homem pousar na lua. E logo depois veio a leitura do Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso ser lido da lua olhando para a terra deve ser indescritível, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Tu usas o louvor das crianças. Quando contemplo os teus céus, universo, obra dos teus dedos, e a lua, ele na lua, lendo sobre a lua, e as estrelas que estabeleceste, eu penso, diante de tanta grandiosidade, que é o homem para que dele tu te lembres? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Para que tu te encarnes entre nós? No entanto, tu o fizeste só por um pouco menor do que tu mesmo, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, com glória e honra cósmicos. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, no céu e na terra, e sob seus pés tudo lhe puseste no chão planetário, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos abismos nos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E esse salmo nunca mais foi o mesmo em mim desde os meus 14 anos de idade, ouvindo-o ser lido da lua, para este planetinha, para mim, com a minha consciência, que ficou profundamente impactada com o significado da leitura bíblica feita da lua, como parecia que ela tinha sido feita para ser lida da lua. De tão extraordinária que é a poesia, o cenário, o encantamento, o choque sublime que toma conta do coração. Por causa disso, eu tive vontade de fazer uma leitura bíblica aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 18. Guarde o eco da lua, do Senhor, Senhor nosso, quão grandioso em toda a terra é o teu nome, e nos céus, e nos mares, de onde eu consigo olhar, daqui da lua, que coisa espetacular, tu és sublime,
E aí, numa espécie de Salmo 8 da carta de Paulo, primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 18 em diante, Paulo diz, preste atenção, hein? Paulo diz, ninguém se engane a si mesmo, não se engane, não entre em processos de auto-engano. Entenda o que você não pode deixar de entender, para que você descubra qual o seu significado de ser, de existir, por que você está aqui, para o que você está aqui. Não se engane, não fuja disso, não se evada. Constate, ative a sua consciência sobre o seu próprio significado. Isso muda tudo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, se acha o máximo, se acha acima de todas as médias, se acha genial, aqui conforme os padrões, os QIs e os QEs, os coeficientes de medição de inteligência deste século, desse aeon, desse tempo. Então eu digo, pare de se enganar. O que você tem que aprender é a se fazer de bobo para se tornar sábio. Porque se você tentar se tornar sábio segundo a sabedoria desse mundo, você vira idiota. Mas faça-se de simples, de estulto, para que você de fato então se torne sábio. Mantenha-se aberto para aprender, para aprender, para aprender. Nunca se tenha por entendido. Porque há infinitamente mais que você não sabe do que o pouco que na sua presunção você julga muito e pensa que sabe. Porque a sabedoria, a academia, a sofia, a filosofia, a ideologia, a presunção de saber deste mundo, desta ordem de coisas, deste sistema e do que ele chama de sabedoria, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Vocês não entenderam que Deus olha para a esperteza humana e diz, ó otários, até quando vos matareis a vós próprios, tolos, idiotas, insensatos? Até quando? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, esse é o testemunho de Deus sobre a sabedoria do mundo, que ele apanha os sábios na sua própria idiotice. E ainda mais, outra vez se diz, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, conhece todas as filosofias deles, é claro. Eles pensam até os seus equívocos são pensados em Deus, eles são em Deus. Claro que o Senhor conhece o pensamento daquele que se tem por sábio e entendido. E o Senhor Deus decreta que os pensamentos dele são todos pensamentos vãos. Vão de vácuo, de abismo, de gap, de buraco, de vazio. O Senhor conhece os pensamentos, as filosofias, ideologias, ciências da presunção daquele que pensa que entrou aonde nem Deus percebeu. E o Senhor decreta e declara que esses pensamentos não têm conteúdo, não têm significado, não atingem o sentido da existência e não dão significado ao viver. São pensamentos que só produzem vazio, vãos. Portanto, sabendo disso, entendendo isso, ninguém se glorie nos homens. Você vai se gloriar nos homens por quê? Vai ser discípulo de quem? De que homem?
de que filósofo, de que sábio, de que entendido, de que mestre, de que técnico de existência você vai confiar sua vida a quem? Você vai? O que se diz é, portanto, ninguém se glorie nos homens, ninguém cultue o pensamento de ninguém, porque por trás do que você não vê e gloria, existe um vão que não atinge o alvo. Por isso eles mesmos produzem o pensar e morrem vazios e sem sentido, enquanto ganham dinheiro da divulgação do seu vazio filosofado. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos. Portanto, sabendo disso, pelo amor de Deus, Paulo diz, não se glorie em homem nenhum, não se entregue, não se devote a homem nenhum. Não creia e não eleja homem nenhum para ser o seu mediador, o seu compreendedor, o seu entendedor, o seu médium, o seu contato com Deus. Não se glorie em homem algum, não dê a homem algum essa tarefa. Ao contrário, entenda a razão pela qual você não deve entregar sua mente para ser conduzida por homem nenhum em nenhuma instância da vida. Quer saber por quê? Paulo diz, porque tudo é vosso. Porque tudo é vosso. Tudo. Se alguém tem acesso a alguma coisa, você tem também. Você pode ser despertado para ter e ter muito mais. Porque alguns têm a intenção e têm a volúpia de compreensão de buscarem entender e finalizar e concluir a compreensão por eles mesmos, fechando um sistema de entendimento. São loucos. A existência não cabe num sistema, nem a vida cabe em nenhuma filosofia. Quem quer que adote uma já apequenou o mundo, já abriu mão do seu direito de progenitura, de entender por si mesmo. Por quê? Porque tudo é vosso. Tudo é vosso. E para Paulo não dar um exemplo de ninguém se glorie em nenhum filósofo grego, ou em nenhum sábio oriental, ou em nenhuma figura santificada, para que ele não dê exemplos distantes, ele dá exemplos contemporâneos e presentes para aqueles que faziam parte dessa comunidade da fé em Corinto. Ele diz, ninguém se glorie nos homens, porque é loucura. Eles anunciam e arrotam com arrogância a compreensão que eles tiveram. Eles só não compreenderam que o que eles não compreenderam é infinitamente maior e relativiza a própria compreensão que eles pensam que tiveram. Por isso não se glorie em homem algum, porque você tem acesso. Você pode entender, você pode compreender, você pode discernir. E aí ele dá o exemplo. Tudo é vosso. Por exemplo, Paulo, ele fala de si mesmo. Ele diz, eu estou aqui para servir vocês. Aí ele menciona Apolo, grande orador, contemporâneo de Paulo, Barnabé e dos apóstolos. Um homem entusiasmado que entusiasmava. Ele diz, seja eu, Paulo, seja Apolo. Ele está aí só para servir vocês. Seja Pedro, Cefas, Pedro, que andou com Jesus, está aqui só para servir você. Ou seja, o mundo inteiro, o cosmos,
Está aqui para você entender, para você compreender, para você se relacionar inteligentemente com Ele. Seja a vida, a existência de um homem no tempo presente, no espaço-tempo ou na sua projeção eterna. Tudo isso está aí como legado de Deus para você. Até a morte não mata mais, não se apavore com ela, ela só redimensiona você, fecha os olhos para cá e abre os olhos para aquilo que você nunca veria enquanto esses olhos tivessem a presunção de enxergar. Tudo isso foi feito para você, até a morte está a teu serviço. Sejam as coisas presentes, examine cada uma delas e retenha o que é bom e se sirva do que é bom. Use-as e não se deixe usar por elas. Coisas de hoje, do tempo do agora, ou sejam as coisas futuras. Tem muita coisa futura que eu não sei o que é, que eu ainda vou usar, que ainda vai me servir. E no dia que isso chegar, se for para a vida, ou for para a promoção da vida, eu usarei, porque é meu. Sejam coisas do presente, sejam coisas futuras, tudo é vosso. O mundo, a comida, a bebida, as estações, a alegria, o prazer, a sensibilidade, a sensorialidade, a alegria, os vínculos de amor, o ativamento da consciência em todas as dimensões possíveis, tudo isso é vosso. Não há limites. Os homens que vocês acham mais extraordinários, se tem alguma coisa, é serviço a oferecer. O universo que te abriga, que te encanta, te desafia a conhecer. A vida que você prova hoje é um convite a que você a experimente com graça. A morte virou apenas uma porta dimensional. O convite dela é para que você não a tema, ela não mata mais. As coisas do presente, para que você se contextualize no seu tempo, no seu dia, na sua hora, examine todas as coisas e retenha só o que é bom. As coisas do futuro, do mesmo modo, tudo é vosso. Usem sem medo, usem com ação de graças, usem com sabedoria, usem no temor do Senhor. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você está dentro de uma escala de inclusão incomparável. Tudo que existe, existe em Deus. Mas você faz parte daquela dimensão da criação que tem uma relação pessoal com Deus. O sol não chora quando tem uma grande explosão solar. A lua não grita quando um meteoro bate lá. Júpiter nunca teve uma crise existencial por ser tão pouco sólido e tão gasoso. O universo não está alinhado com Deus do jeito e do modo que você está alinhado na linha da semelhança divina, da imagem e semelhança, da pessoalidade, da relacionalidade consciente. Tudo que existe, todos os universos, todas as existências existem em Deus. Mas só aqueles que são dotados de consciência de si é que a eles se pode dizer: tudo é vosso. Vós de Cristo, que é aquele em quem todas as coisas existentes foram criadas. E Cristo é de Deus, que é o mistério absoluto e indisponível, que ninguém jamais viu ou verá. E o único que conheceu é aquele que revela a sua face e expressão completa. É Cristo Jesus, a expressão exata do ser de Deus.
a imagem do Deus invisível, o primogênito a ser visibilizado no universo antes de toda a criação, porque ele também é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Tudo é vosso. Isso muda a cabeça do indivíduo para sempre. Quando você tem esse olhar, acaba o obscurantismo, acaba a presunção, acaba a arrogância, acaba a soberba. Vem uma adoração natural o dia inteiro, o tempo todo. Vem uma gratidão extraordinária de ser um deusinho feito à imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, um pequeno Cristo, no útero, no ventre eterno do meu Pai que está nos céus. Tudo é vosso. Futuro, presente, vida, morte. Os seres mais extraordinários estão aqui a seu serviço, porque tudo é vosso. Sejam as coisas do presente, sejam as do porvir, seja a vida, seja a morte, seja o cosmos, seja qual seja a dimensão do universo, sejam os homens mais quebrantados diante de Deus, com lições sérias e sinceras a dar, são ainda vossos servos. Tudo é vosso. Aprendam, cresçam, aproveitem, despertem, acordem. Ativem-se em todas as dimensões das possibilidades no espaço-tempo, porque na eternidade não haverá limites. Porque tudo é vosso. Então você vai ter medo de quê? Você vai pedir permissão para entrar numa cachoeira só porque tinha um despacho lá? Tudo é vosso. Eu posso ser levado para qualquer lugar do universo que eu vou saber que estou visitando o quintal daquele que me criou. Tudo é vosso. Eu sou filho dele. Eu sou herdeiro dele. Tudo é vosso. E Cristo fez com que até aquilo que podia ser o meu pavor maior desaparecesse. A morte morreu em Cristo. A morte é minha, a morte é um portal dimensional, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Gozem eternamente. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Senhor, ajuda-nos a entender o que essa palavra do teu poder, esse apocalipse de heranças e possibilidades, o que isso tudo pode despertar, acordar, ressuscitar, ativar em nós no sentido da plenitude que se possa alcançar, em libertação e em gozo de ser e de existir. É o que eu desejo para cada um dos que estão me vendo agora e que me verão em qualquer outra hora. Que a tua palavra se torne irresistivelmente poderosa e convença e esmague a nossa presunção e nos quebrante para que tenhamos vida, porque o teu poder, a tua inteligência, a tua compreensão, a tua sabedoria se aperfeiçoam na fraqueza. Em nome de Jesus. Amém e amém.